Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 13 de junho. E nós vamos, a partir de hoje, estar ouvindo o reverendo Joaquim Andrade. Ele é o protagonista do Ministério CREIA. Então, você, nesta manhã, vai estar ouvindo a primeira parte. Ele vai estar falando sobre o tema controvérsias. Porque, realmente, há muitos ensinamentos e há muitas pregações e doutrinamentos que são controvérsias, porque estão indo de encontro à palavra de Deus. E aí, por isso que você precisa ouvir também. O programa Opção para a Vida procura esclarecer, trazer orientação para os nossos telespectadores, a fim de que, como ao adágio popular, não troque gato por lebre. E é o que nós vamos ouvir nesta manhã o reverendo Joaquim Andrade falando sobre este tema. Mas antes, desejamos fazer uma oração por você que está conosco, para que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. E você terá a oportunidade ainda de se deleitar também, após a oração, com uma música para a sua meditação e para o seu enlevo espiritual. Pai, muito obrigado por esta manhã, quando nós abrimos o nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra, que Tu se instrumentalize do reverendo Joaquim Andrade para comunicar a Tua palavra àqueles que estão conosco nesta oportunidade. Fala a cada coração. É o que eu te oro e te peço agradecido mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Antes, deleite-se com esta música, medite na letra deste hino, que eu creio vai falar profundamente ao seu coração. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. O tema que nós vamos tratar, eu entendo que não é um tema muito popular, muito agradável, mas se faz extremamente necessário. Por quê? Em primeiro lugar, porque a igreja evangélica brasileira, ela vem sofrendo ataques ao longo da sua história. A igreja cristã sempre sofreu ataques. Ataques de fora da igreja e ataques dentro da igreja. Nesses últimos anos, a nossa preocupação tem sido com os ataques que a igreja tem sofrido da parte de dentro, por pessoas de dentro. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai dizer que no meio da igreja surgiria homens cruéis,
que não poupariam o rebanho e que muitos seguiriam as suas soluções. Pedro também vai dizer isso. E o Senhor Jesus disse para nós nos acautelarmos dos lobos que vêm vestidos em pele de ovelhas. Então nós vamos abordar um tema que é muito controvertido, que infelizmente não existe igreja, denominação, que esteja aí imune a esses ataques, que não tenha sofrido diretamente ou indiretamente as influências dessas novas tendências. Pastor, quais são as novas tendências? A gente poderia dizer que elas são várias, desde a chamada confissão positiva, teologia da prosperidade, quebra de maldição hereditária, espíritos territoriais, o poder da palavra, até mesmo a judaização da igreja, a influência da maçonaria dentro da igreja evangélica. Então são inúmeras as influências que a igreja evangélica vem sofrendo nesses últimos anos. Isso é para o cumprimento do que disse lá o apóstolo Paulo a Timóteo: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por outro lado, Pedro diz que até importa que haja entre a igreja cristã, haja entre nós heresias. Então as heresias surgem de todos os lados, até dentro da igreja. Mas Pedro fala sobre heresias de perdição. Tem heresias e heresias. Por exemplo, essa teologia da quebra da maldição hereditária é uma heresia de perdição? Não. A própria teologia da prosperidade é uma heresia? É uma heresia de perdição? Não. Então nós poderíamos analisar as várias heresias que a igreja evangélica vem sofrendo nesses últimos tempos, e algumas heresias, elas de fato são de perdição. Por isso é importante o dom mais essencial hoje, o dom que nós deveríamos estimular as pessoas a buscarem, é o dom do discernimento. Mas esse dom não tem sido valorizado dentro da igreja, não tem sido buscado pelos irmãos. O dom do discernimento é que vai nos capacitar a distinguir se aquela doutrina é de Deus ou não, se aquela prática é de Deus ou não. Eu estava ministrando em Natal agora, e eu até cheguei com medo ali na casa do pastor. Eu não sabia muito bem a doutrina da igreja, porque o convite surgiu de última hora. Eu estava aqui no Nordeste. Então o pastor disse: o senhor pode vir ministrar na minha igreja? Qual o nome da igreja? Aí falou o nome da igreja, eu não conhecia. Aí eu comecei a conversar com o pastor. Ele veio de uma outra igreja, com uma influência muito forte de um seminário chamado Verbo da Vida. Não sei se você já ouviu falar desse seminário, que causa um estrago muito grande no meio da comunidade evangélica no Brasil. No Brasil e no mundo, porque o Rema tem não só no Brasil. Pastor, você que está aqui, se um membro da sua igreja quer fazer esse seminário, pode ter certeza que você vai perder esse membro para uma das igrejas chamada Igrejas Verbo da Vida. Infelizmente, isso tem acontecido em Campina Grande, tem acontecido em São Paulo, tem acontecido em vários lugares. Membros de igrejas evangélicas que foram estudar o Rema. Por quê? Porque lá tem o poder de Deus, lá tem uma palavra revelada. O Rema é a palavra revelada. Então só tem lá. Lá tem ensinamentos de fé. Lá tem inclusive um seminário de cura e libertação. E as pessoas vão atrás disso. Infelizmente nós estamos vivendo uma geração de crentes que estão mais preocupados
com aquilo que sente do que com aquilo que crê. Cuidado, porque as nossas emoções, elas são enganosas, o nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem aqui já não foi enganado? Eu estava numa cidade chamada Feira de Santana, e ali no tênis clube de Feira de Santana estava um pregador norte-americano que vem muito ao Brasil, talvez já veio aqui em Maceió, chamado Brad Fluker. E aquele homem soprou no microfone e pessoas caíam, segundo eles, pelo poder de Deus. Pessoas ali, quando ele soprava no microfone, alguns caíam em gargalhada durante 1 a 2 horas. Eu estou falando porque eu vi, eu estava presente. Eu fui realizar um seminário lá na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Feira de Santana, e lá no tênis clube, um dia então que esse pregador estava ministrando, eu não tinha compromisso, fui ver, e infelizmente vi muitos irmãos ali, levados por todo o vento de doutrina, meninos inconstantes. Infelizmente essa é uma realidade da igreja evangélica brasileira. Qualquer novidade, o povo de Deus está atrás. Surgiu um homem poderoso, está todo mundo atrás. Não estão atrás de homens santos, estão atrás de homens poderosos. Quanto mais show, mais queremos esses personagens. Infelizmente, isso tem acontecido em quase todas as denominações. São raríssimas as denominações que não estão sendo influenciadas pelas novas tendências. Às vezes o G12, estive em Manaus, lá em Manaus você tem a Assembleia de Deus tradicional e a Assembleia de Deus. Ora, pastor, qual é a diferença? Uma Assembleia de Deus não aceitou o G12, a outra dividiu a Assembleia de Deus. Aonde houve ministração até ali no G12 de órgãos genitais. Veja a meninice aonde vai: regressão, quebra de maldição hereditária, espíritos territoriais, teologia da prosperidade, confissão positiva, palavras poderosas, bênção e maldição. Cuidado com o que você fala, porque essa palavra tem poder. Se você pronunciar uma coisa negativa, tipo assim, estou com fome, morrendo de fome, cuidado. Não diga que eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de sono. Você pode cair duro aí, a poder em suas palavras. Então tudo isso eu estou analisando aqui neste livro, sem contarmos a superstição no meio evangélico, o misticismo religioso que invade inúmeras igrejas evangélicas. A Igreja Universal, ela tem feito escolas, e muitos pastores estão se aperfeiçoando dentro dessa escola chamada Igreja Universal. Daí surgiram outras igrejas, como o Mundial e outras mais. E aí eu pergunto: o Deus da Bíblia está interessado no teu dinheiro? Aí eu pergunto: o Deus da Bíblia, toma lá da cá, é um Deus que acima de tudo só pode fazer um milagre na tua vida se você pagar o milagre? Será que esse é o Deus da Bíblia? Com toda certeza, esse não é o Evangelho de Jesus Cristo, esse é um outro Evangelho. E Paulo diz: se nós mesmos, ainda que o próprio apóstolo Paulo, ou um anjo vindo do céu, vos anunciaram um outro evangelho que vai além do que temos anunciado, o apóstolo Paulo diz: seja anátema, maldito, amaldiçoado. E ele escrevendo antes, lá também na carta, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de 1 a 4. Então ele vai falar que ele temia que assim como a serpente tinha enganado a Eva com a sua astúcia, assim também os irmãos lá fossem enganados por Satanás. E ele fala que ele tinha zelo pelos irmãos com zelo de Deus. E ele diz sobre outro Jesus, ele fala sobre outro evangelho, e ele fala sobre outro Espírito. Por isso que a Bíblia diz para nós provarmos
espíritos. Porque muitas manifestações por aí não tem nada de Deus. É possível que haja manifestações demoníacas? É possível. É possível. A maioria dessas manifestações não passam de meninice, sensacionalismo barato, emocionalismo coletivo. Mas pastor, o senhor não crê no poder de Deus? Meu irmão, minha irmã, nós não podemos limitar a Deus. Ele tem todo o poder, Ele faz como Ele quer, quando Ele quer. É Ele que é o dono da agenda. Eu não sou dono da agenda de Deus. Você não é dono da agenda de Deus. Então, Deus, Ele não está limitado também. Deus, e eu vou dizer mais, talvez você possa pensar, o pastor me apresentou aqui como sendo um pastor batista. Eu sou pastor batista. Me converti numa igreja batista renovada. Uma igreja onde o poder de Deus se manifesta ali naquela igreja. Nós cremos em todos os dons do Espírito Santo, damos lugar ao Espírito Santo de Deus, buscamos o poder do alto, mas acima de tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Tudo com decência e ordem, como estabelece a palavra de Deus. Então uma pessoa que foi queimado pelo fogo de Deus, não vai aceitar nunca fogo estranho. Fogo estranho, meus amados, não é comigo. Por isso a gente tem que provar os espíritos se eles são de Deus. Por isso nós temos que ser como os bereanos, que Paulo elogiou a atitude deles, dizendo assim: vocês foram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Porque vocês examinavam nas escrituras se aquilo que eu estava ensinando era de fato de Deus. Então o apóstolo Paulo disse para examinar. Agora, muita gente, infelizmente, muitos pregadores dizem o quê? Não procure entender isso, irmão, só receba. Isso não se entende pela mente, isso se entende pelo Espírito. Isso aí é coisa que só os espirituais entendem. Então, meu irmão, receba e não questione. É assim mesmo? É isso que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia manda? Você receber e não questionar? Ou provar? Provar os Espíritos. Julgar as profecias. Nós, infelizmente, julgamos quem? Os profetas. E não as profecias. O que a Bíblia manda é julgar as profecias. O que a Bíblia manda é nós conhecermos a palavra de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus perece. E o povo de Deus perece não é porque não canta corinho, não é porque não crê em milagre. O povo de Deus perece porque não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus. Infelizmente, nós estamos numa geração que temos a Bíblia do vovô, temos a Bíblia do empresário, temos tudo quanto é Bíblia. Temos uma quantidade enorme de tradução da Bíblia. Mas nunca, em toda a geração evangélica, tivemos um número tão grande de crentes, biblicamente falando, analfabetos, desconhecedores das Escrituras. Então, por isso que essas seitas, por isso que esses movimentos, por isso que as novas tendências estão influenciando a igreja evangélica brasileira. Vamos aqui. Controvérsias, heresias e modismos que ameaçam a igreja brasileira. Uma resposta bíblica. Nestes dias difíceis, e a gente não pode negar isso, a igreja evangélica enfrenta uma invasão de seitas, uma invasão do ocultismo, do misticismo, da nova era, não podemos ignorar. Houve uma época que as pessoas viam a nova era em tudo. Eu me lembro que fui dar um estudo numa igreja uma vez, e não essa gravata, uma outra gravata. Aí o irmão veio para mim e disse assim: pastor, essa gravata é da nova era. Eu disse: meu irmão, não, essa gravata é minha, eu comprei, paguei. Eles chegavam na casa dos irmãos e viam a nova era em tudo. Ó, esse chinelo é da nova era, esse colchão é da nova era, esse sapato é da nova era, essa roupa é da nova era, tudo é da nova era. E passou.
E os irmãos não estão mais preocupados com a nova era, e a nova era está aí com todo vapor. Sabe quem está mais preocupado com a nova era? A Igreja Católica. Os evangélicos, para os evangélicos, a nova era foi apenas uma onda que passou. Mas dentro desses grupos, das novas tendências, a influência da nova era é muito grande. Com o poder da palavra, com o poder da fé, com a confissão positiva. Influência que infelizmente nós estamos vendo em líderes mundiais, não são líderes nacionais apenas, líderes mundiais. Então, sem contar a crise da integridade, uma nova crise está se abatendo aí sobre a igreja evangélica brasileira. Então, o povo evangélico brasileiro está sofrendo um dilúvio de novas teologias, fenômenos que, por sua vez, com práticas espirituais que estão invadindo a comunidade evangélica, atingindo proporções tais que exigem um posicionamento da liderança. Mas muitos líderes não estão se posicionando. Muitos líderes só vão se posicionar depois que o estrago já aconteceu. Não sabemos se é de Deus ou se não é. Estamos aguardando para ver o que vai acontecer. Foi o caso do G12. Muitos pastores não se posicionaram com relação ao G12, perderam quase a igreja toda. E aconteceram divisões em muitas denominações, dentro da Assembleia de Deus, dentro da Igreja Batista, dentro da Presbiteriana. Infelizmente. Então exige um posicionamento. Para termos um posicionamento, a primeira coisa que devemos fazer é o quê? Julgar. Não, Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Qual é o julgamento condenado por Jesus? Infelizmente é o julgamento que nós muitas vezes fazemos. Quer ver? Quem acha que a igreja adventista do sétimo dia é uma igreja cristã? Levanta a mão. Quem acha? Só o irmão ali? Quem mais? Quem acha que a igreja adventista do sétimo dia é uma seita? Muito bem, fica com a mão levantada. Você acha que é uma seita? Por quê? Esse tipo de julgamento é o julgamento condenado por Jesus. Quem mais acha que é uma seita? Quem mais? Agora ninguém mais? Quem mais acha que é uma seita? A igreja adventista do sétimo dia é uma seita? Por quê? Ela não acredita no batismo com o Espírito Santo. Por não acreditar que o batismo com o Espírito Santo é para hoje, eles são uma seita, é isso? Se você chegar lá falando língua, ele vai ficar fora. Por isso é uma seita. Por isso é uma seita. E agora? Está certo esse julgamento do irmão? Eles fogem muito da doutrina bíblica. Eu tenho conhecimento. É uma seita porque muitas coisas da Bíblia Sagrada eles não acreditam. Eles não é só para calçado não. Eles falam até que Jesus disse que quem venceu, quem morreu na cruz foi Satanás. É uma doutrina misturada. Eu conheço muitas coisas, seita e seita perigosa. Bom. Eles não falam que Satanás morreu na cruz. Eles não falam isso. Eles falam que Jesus morreu na cruz. Mas que Satanás vai levar os seus pecados. Então Satanás é co-salvador com Jesus Cristo. A igreja adventista, quem assiste o canal Novo Tempo aí? Quem assiste? Várias pessoas, né? Assiste na mira da verdade do seu Leandro Quadros, enfim. Olha, muito cuidado. Eu estava dando um estudo agora em João Câmara, um irmão fortemente influenciado pela igreja
adventista porque estava assistindo a TV Novo Tempo, evangélico. Ele é evangélico, estava na minha palestra sobre adventismo, defendendo a igreja adventista. Não nosso tema aqui. Mas veja, quando nós falamos de novas tendências, você sabia que tem igrejas guardando o sábado, igrejas evangélicas? Influência de quem? Dos adventistas. Influência da igreja adventista do sétimo dia. Aí eu pergunto, o cristão tem que guardar o sábado? Todo dia, né? Vamos ouvir aqui, irmã. Que a Adventista do sétimo dia é uma seita e não evangélica, porque eu ouvi a explicação de que eles anulam o sacrifício de Jesus. Eles dizem que se não guardar o sábado, não vão para o céu. Então, para os adventistas do sétimo dia, o sábado é o selo de Deus na vida do cristão. Então só vai ser identificado como cristão quem guarda o sábado. Qual é o selo de Deus na vida do cristão? É o Espírito Santo, não é o sábado. Então eles estão equivocados. A gente poderia falar muitas outras coisas, mas quando você falar que tal grupo religioso não é de Deus, você tem que saber o porquê não é de Deus. Eu acho que não é de Deus. Eu ouvi falar que não é de Deus. Aí é o julgamento condenado por Jesus. O julgamento precipitado, quando Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Esse é o julgamento que nós não devemos fazer. Precipitado, sem conhecimento de causa. Então, quando nós falarmos tal grupo religioso não é verdadeiro, não é de Deus, porque não é de Deus. Senão vamos incorrer nesse julgamento. Agora, Jesus disse: julgai segundo a reta medida. Qual é a reta medida? A Bíblia Sagrada. Então nós devemos julgar segundo a palavra de Deus, porque se não falarem segundo a palavra de Deus, nunca verão a alva. Os céus e a terra vão te passar, mas as palavras de Deus nunca passarão. E logo esses grupos torcem as escrituras para a sua própria condenação. Então essas novas tendências, como eu falei aqui, que precisam de um posicionamento definido da liderança, surge uma novidade, está os crentes da tua igreja indo para lá, o que você tem que fazer? E também, vai lá ver o que está acontecendo. Analisa se aquilo é de Deus ou não, e aí dá uma advertência geral. Não posso falar porque eu não sei se é de Deus, se não é, se não sabe, procura alguém que sabe. Mas não permita o povo ser influenciado, porque pode ter certeza que ondas sempre vão aparecer, vão surgir. Veja que hoje o G12 já não está mais tão forte no Brasil, mas está forte, sabe aonde? Lá no Japão. Chegou lá no Japão o G12. Eu fui para um país chamado El Salvador, na cidade de San Salvador, tinha lá uma igreja que perdeu 1000 membros, a denominação perdeu mais de 1000 membros por causa do G12. O pastor não sabia se era de Deus ou se não era, mandou lá me chamar, eu fui ministrar para eles. Aí o pastor se posicionou abertamente contra o G12, graças a Deus, algumas pessoas voltaram, outros não. Veja só essas novas tendências que a igreja sofre hoje. O evangelho, meus amados, ele é simples. O evangelho de Jesus é puro e simples. Mas esses pregadores querem complicar o evangelho. E aí a gente ouve dos irmãos, às vezes vem os pastores e dizem assim: olha, aquele pastor, aquele missionário, aquele apóstolo, olha, ele trouxe uma revelação, olha, eu nunca vi isso na Bíblia, nunca ensinaram isso na igreja. É verdade, não está na Bíblia. É verdade, é uma revelação profunda. Sabe de onde vem? Do fundo do inferno. Então tem que tomar cuidado. Por quê? Porque estão ensinando aí o evangelho da confissão positiva. Esperamos em Deus que todos tenham um dia abençoado. A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. E até amanhã. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande